Olá, amigos, um grande abraço. Hoje é segunda-feira, dia de futebol em rede para você. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado está o Luiz Carlos Quartarolo, programa tradicional de segundas e sextas. Vamos debater aqui com bom humor o futebol brasileiro e hoje tem motivo, né? Tem convocação da Copa do Mundo. Você que está acompanhando o programa, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ok? youtube.com.br futebol em rede, tudo junto, vai lá, clica, dá positivo, faz o que você quiser, espalha, fique à vontade, é tudo gratuito, ok? Bom, antes o meu rápido cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao cumprimento educado do senhor Luiz Carlos Quartarolo. Boa noite, Herói. Boa semana para todos vocês que estão nos acompanhando. É isso aí. Entra lá, se você que já está nos vendo, avise os amigos, os inimigos, os afetos, os desafetos. Clica e se inscreva no Futebol em Rede. E nós temos realmente uma disposição de muitos programas para você. E também temos a nossa playlist, que eu chamo de videoteca, que são os programas Futebol em Rede Entrevista, que vão ao ar de uma forma inédita toda terça-feira e depois fica também à sua disposição lá no nosso arquivo a chamada playlist. Estou hoje de amarelo porque hoje teve a convocação da seleção brasileira e amarelo é a cor de todos nós, não é apenas da bandeira de um, de outro, né? A bandeira, aliás, não tem dono, é de todos nós. Então vamos em frente, né? Que tem muita coisa para discutir, né, meu caro Seródio? O homem chegou, o homem foi convocado. É, tem muita coisa para discutir. O burro aqui esqueceu de soltar o cronômetro. Eu estou fazendo isso nesse exato instante, que é para a gente não Sim, ficar desesperado depois. Bom, vamos sim. lá. Convocação do Tite para a Copa do Mundo do Catar. Saíram os Ah, 26. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Lateral direito: Daniel Alves, Danilo. Lateral esquerdo: Alexandro e Alex Telles. Zagueiros: Bremer, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Jogadores no meio-campo: Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. E no ataque: Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses são os 26. Pelo meu tom da apresentação, você já percebeu qual foi a caca que eu encontrei nessa convocação da Copa do Mundo, né, Cortano? foi o Daniel Alves, né? É, Olha, sabe o que sabe o me que, que chamou a me deu? atenção? Sabe, você estava Fala aí. falando de camisa amarela? Na hora que foi anunciado o Daniel Alves, eu imaginei aquele caminhão na estrada e o Daniel Alves segurando o caminhão assim, para ir na Copa. Meu Ah, Deus do céu. que coisa, né, Cerote? Não, sabe o que aconteceu? Eu acompanhei a coletiva, acompanhei a convocação, afinal foi um momento importante. Eu até estava transmitindo essa convocação na Rádio Craque Neto, e eu falei uma coisa lá que eu repito aqui, e eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Finalmente a gente está falando de uma coisa mais alegre, que é o futebol, que os últimos dias, para nós aqui no Brasil, foram complicados. Então, tomara que seja uma nova manchete e que venha com muita felicidade e que o Brasil faça uma boa Copa. Não estou dizendo que tem que ganhar, não. Faça uma boa Copa. Acho até que tem condições, se você analisar, não é uma seleção ruim, não. Mas agora, tem algumas coisas que realmente chamam a atenção. E sabe o que é? Quando começa a explicar muito, Seródio, é porque tem muito pouco a explicar. Aí falaram sobre o Daniel Alves, aí na coletiva. O Tite explicou, o César Sampaio explicou, o médico explicou, o preparador físico explicou, o auxiliar do Tite explicou, e o filho do Tite também falou. Quer dizer, toda aquela bancada só faltou o presidente da CBF, o Edinardo, lá, o pavão misterioso. Os demais todos, olha, ele veio por causa disso. É muita justificativa para uma simples convocação. Amigo, o cara estava no Barcelona B fazendo um trabalho de recuperação. Ok, eu respeito. Aí a CBF manda duas pessoas lá para acompanhar a recuperação do Daniel Alves. Um para levar um Eu se copo sou, d'água, outro para banar. eu se sou o Marcos Rocha, o Mike, o Rodinei, outro lateral, eu falo assim, bom, é melhor ir fazer trabalho na série no Barcelona B do que disputar título, né? Porque parece que aquele negócio do Tite, temos que premiar sempre o desempenho, foi por terra com o Daniel Alves. Eu entendo até porque ele convocou.
Ele confia no cara, ele achou que nenhum outro lateral pode fazer o que ele pode fazer, vai ser um ala lateral, ok. Mas para de dar explicaçãozinha dizendo que o cara está em forma, né, Serote? Faz 3 anos que ele não joga nada. Conheço o Tite, tenho um profundo Também. respeito por ele, quase amor, que é uma pessoa do bem. Ele, como todo ser humano, pisa na bola. Pisou, inclusive, comigo. Conheço perfeitamente o raciocínio dele. E como ele é um cara que se dá muito bem diante do microfone, passa simpatia, dá respostas inteligentes, as pessoas acabam acreditando nele sem questionar. Quando ele falou lá, respeito, que não sei o quê, bababá, ele simplesmente se enrolou na própria palavra. Porque convocar Daniel Alves, que sequer está jogando com a idade que está, e preterir outros jogadores como você citou, é uma falta de respeito. Me desculpe, mas é uma falta de respeito. Conhecendo o Tite, como eu conheço, eu sei que ele está valorizando, na hora de pesar, ele valorizou uma coisa chamada grupo, e algumas pessoas desse grupo que estão sempre cercadas e ao redor de Daniel Alves. Não acho que é um jogador para ir para a Copa do Mundo. Acho que foi o grande erro da convocação entre os 26 jogadores. Mas, não sou responsável pela seleção. O Tite que assuma a bronca. O Tite que assuma a bronca. Ele levou 26 jogadores e na posição do Daniel Alves, só um jogador. Só o O Danilo, Danilo. meio, né? Meio. Aliás, as laterais da seleção brasileira chamam muita atenção. Jogadores que nunca conseguiram provar nada e que vão para a Copa do Mundo. O Danilo está indo por falta de opção, porque também o Tite não chamou Marcos Rocha, não chamou o Odinei. Na lateral esquerda, o Alexandre está indo por falta de opção. Até parece que precisa justificar as viagens para a Itália. O Alex Telles está indo porque o coitado do Arana se machucou e está fora da Copa. Seria o titular. Não tem outro, vai tu mesmo. Então, E até aí essas. tudo bem, né, Serote? Até aí Não, tudo bem. até aí tudo bem, mas o absurdo é convocar o Daniel Alves. É um absurdo. Sim. Garanto que o Neymar ficou feliz da vida, mas 90% da população brasileira estranhou. O resto da convocação, Quartarão, não tem muito o que discutir. Você vai falar do tal do Brenner, que ele descobriu agora. Vai falar de quem mais aí? Não tem mais o que discutir, é sempre os mesmos. Aí não tem. Aquilo que eu falo, eu acho que Parece que ficou com a torta titularíssimo. fechada. Não, mas tudo bem, até aí, Seródio, o cara trabalha 4 anos para buscar um grupo. Então, ok, ele Ah, tem o grupo dele. Agora, veja bem, eu acho que nessa seleção tem alguns nomes que acho que são indiscutíveis, que vão ser titulares. Vamos começar pelo Neymar, que é a estrela do time, esse viria. Você olha para o gol, você pode concordar ou discordar, mas o Alisson é titular. Ok. A dupla de zaga é o Thiago Silva e o Marquinhos. Ok. E o Casemiro. Então você tem esses jogadores já. Os demais, Herode, eu vejo muito igual aos que ficaram fora também. Não tem muita diferença, não. O Gabigol fez o gol da decisão da Libertadores, ok. Mas a gente sabe que o Gabigol é um jogador mais de uma jogada só. E, na verdade, quando ele foi, ele também não rendeu. Acho até que ele foi prejudicado pelo esquema do Tite. Tudo certo. Agora, o Pedro tinha que ir, então vai o Pedro. Então não vamos discutir. Muita gente, o Gabigol ficou fora, o Firmino está na descendente, é jogador importante, mas tudo bem. O Martinelli talvez tenha sido uma surpresa aí, podia ter é. ido o Firmino, no caso, mas tudo bem, mas é um jogador também que está lá jogando, não é, a diferença não é tão grande, né? Aí o Everton Ribeiro foi, podia ter ido o Felipe Coutinho, talvez se ele não tivesse se lesionado. Eu não levaria o Felipe Coutinho pelo que ele vem jogando nos últimos 3 anos também. Mas tudo bem, até entenderia que é jogador do Tite, conhece como ele trabalha. Mas o Everton Ribeiro parece heresia eu falar isso, né, Serode? Você conhece bem o Flamengo e o que aconteceu com o Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta não conseguiu, nos últimos jogos, jogar tudo que ele pode por causa da pubalgia. Normal, o cara sente dor. E quem assumiu o meio-campo do Flamengo e levou o Flamengo à conquista de títulos
foi o Everton Ribeiro, ou seja, demonstrou realmente capacidade, inclusive, de assumir a situação. Então, ele mereceu. Nos últimos 2 meses, o Everton Ribeiro raramente foi regular, ele foi sempre acima. Então, mereceu. Vai jogar bem a Copa? Isso é outra coisa. Então, o Gabriel Jesus voltou a jogar bem do jeito que jogava no começo da carreira no Palmeiras, fazendo gols, como um centroavante mesmo no Arsenal. O Guardiola é um dos maiores técnicos da história, mas engessou Gabriel Jesus no Manchester City, essa que foi a verdade, e agora está até mais solto. Ou seja, o Tite ganhou um jogador que pode fazer mais funções e com mais qualidade técnica. Até aí, então não dá para se discutir muito. Você tem razão. Agora, o Daniel Alves é brincadeira, né, Tite? Poxa vida, eu convocaria. Ele levou o Bremer. Aí a explicação que o Bremer ontem contra a Inter de Milão jogou muito. Não, estava sem dúvida. Leva o Seródio, leva o Quartarolo, leva o Bremer, leva não sei quem. Aí teve um jogo ontem. A comissão técnica ficou tudo lá. Vamos ver, vamos ver. 2-0 para a Juventus, eles dizem que ele jogou muito. Mas só que tem uma coisa, Seródio. O campeonato italiano hoje é muito fraco. Tudo bem, em relação ao que foi. Mas tudo bem. Também não vai mudar muito se levasse o Lucas Veríssimo. Eu acho que é muito igual. Agora, ele devia levar, então, mais um zagueiro, ou mais um jogador polivalente para meio campo e defesa, e deixar o Daniel Alves e o Militão quebra o galho da direita, porque também... Ou então, olha, eu falei hoje, até o Mike, que tem jogado no Palmeiras em outra função, jogou muitas vezes, é mais lateral hoje, e não é mau jogador, longe disso, é mais lateral que o Daniel Alves. Hoje, qualquer um, até porque o Daniel Alves está parado. Não joga, né? É. Eu tenho uma birra com ele, acho ele o maior coadjuvante da história do futebol. Ele ganhou tudo em tudo quanto é lugar como coadjuvante. Agora está conseguindo um espaço super coadjuvante. Não está nem jogando. O time do titular do Tite está na cara: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred e Paquetá, Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar. É esse o time dele. Eu acho que o time é esse aqui. E vai ter pressão do Daniel Alves para tirar o Danilo do time. Não, eu acho que o Daniel Alves vai jogar. A primeira partida ele começa jogando. Não, a primeira partida é justamente contra a Sérvia, é o pior deles. Eu sei, mas Jogue vai contra começar os jogando. Camarões lá, que os caras não estão. Já vão estar fora da Copa. O cara não vai convocar o Daniel Alves para ficar no banco, tenha certeza. Ah, tenha certeza. então ele ficou maluco de vez, para ver o remédio que o time está tomando. Ó, o time que eu acho que ele vai escalar é esse, Seródio. Alisson, com certeza. Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro, pelo tempo que trabalha com ele, se bem que o Alex Telles foi melhor que ele nas últimas partidas. Casemiro, Paquetá e Neymar, Richarlison, aliás, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Esse será o time do Brasil. Ele mudou, minha opinião. Minha opinião. Eu acho que ele é rigorosamente retranqueiro nesse aspecto. Ele não vai jogar todo mundo no ataque contra a Sérvia e Suíça. Não vai mesmo. Bom, vamos ver o que acontece. 26 do Brasil foram chamados. A grande loucura aí é levar o Daniel Alves. Falemos do Campeonato Brasileiro, que está na reta final. São Paulo perdeu para o Fluminense. Só uma coisa a mais, Seró, desculpa. Okay. E o Edinardo vai como chefe da delegação. Quer dizer, eu sou chefe da CBF, tenho que ir. Não vai convidar nenhum dirigente, não, porque quem vai sou eu. Bem amado. Ele quer acumular funções. Está parecendo o presidente do Santos. Daqui a pouco... e eu dirijo o avião. Falar do Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou com o Fluminense, tomou uma tunda, entrou pelo cano. O São Paulo até que fez um primeiro tempo mais ou menos, mas no segundo tempo o time esfacelou-se diante, aliás, com Rafinha de zagueiro. O incrível Léo Pelé e mais esse senhor aí que trouxeram da Venezuela, porque é amigo de não sei quem, estava na cara que ia ser esfacelado. E acabou sendo esfacelado pelo Fluminense. Hoje o São Paulo está fora da Libertadores e pega amanhã, terça-feira, o Internacional no Morumbi. E tem que ganhar. Tem que ganhar. O São Paulo, Quartarolo, não me iludo. Não me iludo. É a Copa Sul-Americana e lamba os beijos. Não dá para ficar sonhando alto, não. Aliás, o Patrick ficou de emburrado com o Rogério Ceni porque saiu do time.
Seródio, são 10 jogos em que ele sai. É o único. Ele está reclamando que, pô, só eu Mas é o saio em único outra. contratado que joga, ele tira. Então, aí que tá. E se você lembrar bem do jogo de sábado, enquanto ele estava em campo, o São Paulo estava ganhando de 1-0, no intervalo virou, ele botou o Galopo. E daí ele falou assim que ele falou na coletiva, o Rogério Ceni é um cara que eu gosto, acho que é um estudioso, Eu mas tem adoro certas ele. coisas. É. Aí ele falou o seguinte na coletiva, eu queria que você comentasse sobre isso. Ele falou assim: não, daí a gente estava perdendo o meio, porque eu percebi que o Patrick estava meio cansado. Ficou 45 minutos. E outra, o Galopo tem a mesma característica. Tem, Serote. Ficou louco. Então Aliás, não dá para entender. essa você pode fofocar para o Zé Ferreira lá, que ele vai gostar. O Ah, Galopo, fisicamente, lembra o Zé Ferreira. Já percebeu ou não? com menos técnica. Fofinho, não corre muito. A diferença é que o Zé Ferreira, na bola parada, fazia toda a diferença. Ah, e jogava mais com a bola no pé também, né? Não, o tal do Galopo, até agora, para mim, considero Nada. pocotó. Não, não galopa nada. É pocotó, 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 pocotó. Não Não, e faz. daí ele inventou, ele botou o Reinaldo pela direita. Foi um Ah, vexame. ô, Rogério, o que está acontecendo com você? Deve ser esse francês aí que está fazendo, que não entende nada de futebol, está fazendo Rafinha de zagueiro. A única coisa que o Rogério Ceni conseguiu com essa invenção foi encerrar a carreira do Rafinha. Aliás, o Rafinha, se o São Paulo renovar o contrato do Rafinha, tem que ir todo mundo para a porta do Morumbi pedir a saída do presidente. O Vai Rafinha renovar. não dá mais, cara. Vai renovar. Nem fisicamente dá mais, cara. Eu sei. Quer dizer que ele tira o Patrick, que está cansado, e o Rafinha. O Rafinha joga de zagueiro porque não consegue subir e descer. É. E ainda foi expulso. Ele não respira mais, tadinho. Ótimo jogador, bela carreira, parabéns. No São Paulo não fez nada. Para mim, ele já encerrou a carreira quando foi para o Grêmio. Aham. Veio para o São Paulo. Para quê? Não dá mais. Avisa ele aí, filho, não dá mais. A gente ama você, é um cara legal, mas não dá mais. Tá na cara que não dá mais. Como coitado do Miranda. Miranda é fantástico. Tem história no São Paulo, merece uma placa, tudo isso. Mas fisicamente não dá mais. É verdade. Senão, daqui a pouco, a hora que vão arrumar um pai de santo e trazer espírito do Pedro Rocha. E vão por aí. Não pode. Roberto Dias. É, não dá, não dá. Jogador espírita no São Paulo, cujo passado foi bom, não dá mais. A coisa está feia. E contra o Internacional, o Rafinha foi expulso. Porque a Uhum. primeira coisa que acontece com o jogador quando está exausto, Cantarola, é fazer burrada. É E chegar atrasado, né? ele fez burrada, foi expulso. O Rodrigo Nestor volta, e eu assisti o jogo do Internacional também no final de semana. E eu quero dizer uma coisa para você: pelo elenco que o Inter tem, o Mano Menezes tem que receber uma medalha de honra ao mérito por levar esse time para a Libertadores da América. Verdade. E vice-campeão ainda. Ainda há o que contestar. É, sim, mas, pô, é segundo colocado no campeonato difícil É, como mas esse, a cara. tabela dele é ruim pra caramba. Pega São Paulo, Palmeiras, Tá enquanto os ruim. outros vão pegar um monte de baba aí. É, São Paulo, Palmeiras. São Paulo, tudo bem. Palmeiras é reserva. É ele, e daí? Tá bom. O Palmeiras reserva da sua dor melhor do que o Avaí titular. É, que empatou com o Cuiabá. É, empatou com o Cuiabá, isso acontece. Acontece. Bom, você está feliz com o São Paulo? Então você acha que dá para fazer contas para a Libertadores? Não. Não. Acho que São Paulo, Santos chega, Libertadores não chega, não. Hoje, né, nesse exato momento, estão jogando Atlético Mineiro e Botafogo, né? O Não, é. Atlético, para mim, é favorito, ganhando um abraço. Bom, o Fábio Totti ainda está no ar aí na nossa lista do playlist do Futebol em Rede Entrevista. Nosso Frederico Batalha está agitado pra caramba, porque vem aí Copa do Mundo, ele está fazendo uma convocação extraordinária, parece o Tite, para a gente poder fazer várias novidades durante a Copa do Mundo. Por favor, vai lá, assista o Fábio Totti, assista, tem mais de 150 personagens na nossa playlist, é quase que um curso de futebol. Você aprende a ter cultura esportiva assistindo essas entrevistas.
sabe quem, o que aconteceu, deixou de acontecer, é muito legal. Falamos do Corinthians, Corinthians que ganhou do Ceará naquele jeito. As gatas Está na briga pelo vice. Agora vai pegar o Curitiba fora de casa. Curitiba que já está garantido na Série já A. escapou. O Curitiba vai jogar leve, solto. É. E aí, o Corinthians, Quartarolo, já iniciou conversa com o Shakhtar pela permanência do Maicon, que acho justo. O Pereirão resolveu abrir a boca, mas não falou se fica. Ele abriu a boca para falar que se ele fosse o presidente do Corinthians, renovava com o Ramiro. Era melhor ter fechado a boca. Era melhor ter ficado com a boca fechada. O Corinthians garante que vai fazer de tudo para convencer o Zenit a negociar o Yuri Alberto com o Corinthians, que só está no clube até junho de 2023. Ok? Isso tudo é as novidades do Corinthians, Cotarão. A única coisa que não muda é a novela Pereirão. Nosso rico português, vai ou fica? Yeah, A esposa dele já chegou, o filho chegou, quer dizer, agora ele está mais feliz, a família está aí, né? Tomara que ele se acerte de uma maneira ou de outra, né? Que seja feliz. A campanha que ele fez não é uma campanha ruim, mas pelo que prometia, né? Ficou devendo realmente alguma coisa. Agora, o Corinthians está nesse marasmo aí, nesse problema, né? Porque o Maicon é um grande jogador, pelo que a gente viu ele jogar, né? Nessa volta se contundiu, mas realmente é um jogador de qualidade. Só que para ficar, tem que botar mais dinheiro na mesa. Não tem. O Yuri Alberto, eu acho que dificilmente fica, né? Porque o preço é muito alto, acabou de chegar lá. E outra, ele veio para cá e com essas atuações que ele teve, não só pelos gols, mas ele foi um jogador participativo tecnicamente, taticamente. bom Eu acho que ele jogador. se valorizou mais ainda. Quer dizer, então fica difícil também o Corinthians segurá-lo, a não ser que se faça mais uma daquelas grandes loucuras, né? E sem falar, né, Seródio, que o Corinthians tem que rever algumas coisas, né? O Fagner já está na descendente, o Fábio Santos também. Para o ano que vem tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil, o Campeonato Paulista começa dia 15 de janeiro, tem o Brasileiro. Não dá para ficar correndo atrás esperando que o motor vá aquecer enquanto você dá as voltas na pista. O Corinthians tem que arrumar o time para começar bem o ano, ou pelo menos dar um bom start. O Campeonato Paulista pode servir de laboratório? Pode, até certo ponto. Mas você sabe como é que é, né? Perde jogo, sobra para jogador e para o treinador. Então, sabe, o Corinthians tem que pensar bem nisso, vai ter tempo agora, já está, tem só mais 2 jogos do campeonato, e o Vitor Pereira tem que decidir o que quer da vida, porque se não for ele, o Corinthians também, o projeto muda um pouquinho, pode mudar muito até, né? E vários jogadores, aí está voltando o Matheus Vital, que não joga porcaria nenhuma, o Ramiro voltou, a gente sabe que é um jogador só de força, de marcação, e eu estranho que um técnico tão conhecedor como o Vitor Pereira ache que o Corinthians tenha que renovar com o Ramiro, né? Não, eu acho, Quartarolo, com todo o respeito ao Pereirão, ele fez melhor trabalho que esse português que está no Botafogo. Fez. Mas ele também não chega nem é páreo para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é E muito nem, melhor treinador do que ele. e nem pro Jesus. Ele também não é páreo para o Jorge Jesus, em que pese Jesus andar dando uns chutinhos nos jogadores que caem na. Ele é melhor Ai, do que aquele Pinto de não sei o quê que o Vasco da Gama trouxe antes de afundar. Você lembra? Da Sapinto. Pinto. Sapinto. Eu acho que é Ele muita. não é melhor, Seródio, que o Voivoda lá do Fortaleza. É muito tremoço para pouco treinador, meu, em todo caso. Aí Muita bala. eu ouço que a cúpula do Corinthians assegura que não tem um plano B. Ou é Pereirão ou estamos na mão. A É um cúpula plano do, P. a cúpula do futebol do Corinthians é Alessandro, conheço, cara muito sério, cara, olha, em alguns detalhes muito bom para fazer o que faz. E o Roberto Andrade, que eu conheço, aliás, foi o presidente que me contratou no Corinthians. Conheço também profundamente. Conhecendo os dois, primeiro, o Roberto Andrade não é de derrubar técnico. Se tá bom assim,
assim fica até o fim. É assim que pensa Roberto Andrade. O Alessandro é um cara que conhece um pouco mais do negócio, mas também não interfere. Aliás, todo mundo chama o outro de chefão. Oi, chefão. Chefão. Então, ninguém vai contrariar chefão. E o Duílio é o cara que é o presidente do Corinthians e que tem a mania de escutar todo mundo. Ele escuta a tia da portaria, ele escuta o maluco da torcida organizada, ele escuta, não que seja um defeito, acho que saber escutar é bom, mas ele também não toma nenhuma decisão de sopetão. Acho estranha essa história de não ter nem plano B. Ou eles sabem que o Pereira não fica e não querem anunciar, não sei por quê. Parece que estão procurando ele na justiça. Não consigo entender. Ou eles sabem que não fica. E aí a vaca foi para o brejo. Sai dessa, Cotarão. Ah, eu acho que plano B tem sim. É claro que, por pior que seja a administração, e não é o caso do Corinthians, você pensa num plano B sempre, né? Se o Vitor Pereira não ficar, é claro que o Corinthians já tem uma lista de treinadores para buscar, com certeza. Pode não ser brasileiro? Pode. Mas, na verdade, o Corinthians deve ter isso, com certeza. O próprio Roberto de Andrade, que é um cara que é empresário, o Alessandro, cara do futebol. Todo mundo sabe disso. Olha, se ele não ficar, a gente vai ter que buscar outra pessoa. Qual? Aí começam a conversar. Pode não estar escrito lá na planilha, mas na cabeça deles está bem desenhado, pode ter certeza. O plano B existe sim, e talvez até o plano C. Mas e o que é normal, nada de Uma anormal. certeza eu tenho. Mano Menezes não é. Não, não é. Nem Não o é. Tite. E se escutarem o outro lá, é capaz de chamar o Cristóvão de novo. Calma, É melhor calma. não, É porque melhor depois ele não. não assume que foi ele que indicou. Depois é a culpa dos outros. Se É. você gosta da gente, vá no nosso site www.futebolrede.com.br. Quartarolo escreve, eu escrevo, Márcio Trevisan Clica. escreve, Lucas Neto Especial já escreveu pedindo o Hendrick na seleção. Infelizmente, o Tite não leu. Não foi. Puxa vida. E no Frederico Batalha, a gente vai ter novidades o ano que vem também no nosso site, se Deus quiser. Palmeiras, campeão, níssimo, empatou, é verdade, com o Cuiabá, e agora vai pegar o América em casa, o América Mineiro. O jogo é importante para o América. E para o torcedor do Palmeiras, é entrega das faixas, medalha, troféu. É dia de festa para o Palmeiras. Mais um dia de festa. O Palmeiras está se transformando toda semana em semana de festa. O Palmeiras está parecendo time baiano, né? Tem festa todo dia, né? É, brincadeira, hein? Eu estava uma vez na Bahia, Cerote, chegou o Popó de uma luta, ele tinha ganhado aí em algum lugar. Aí a segunda-feira foi a segunda-feira do Popó, para receber o Popó. A terça-feira foi a terça-feira para homenagear o Popó. A quarta-feira foi a feijoada do Popó. A quinta-feira foi a peixada do Popó. A sexta foi o churrasco do Popó. A Bahia só falava do Popó a semana inteira. O Palmeiras Gol. está parecendo o Popó. Só festa, festa, festa. Agora, empatou com o Cuiabá, começou até perdendo, mas o Palmeiras, eu acho, inclusive, não sei se eles vão fazer isso, né? Mas já devia estar começando a dar folga para os jogadores, antecipando as férias. O Não Gustavo vai Gomes nada. fez umas tranças no cabelo, você viu? O cara não tem mal o que fazer, que treinar, não tem que se preocupar, né? Tem tempo É, agora, né? O que vai aumentar esse negócio de o tatuador está agradecendo, porque o que eles gostam de tatuagem, né, senhor? não sei por Opa, quê. Tudo homem é, gibi. é verdade, verdade. Agora, perdeu o Scarpa, vai ter que repor de alguma forma. O Atuesta tem jogado, mas ainda não é aquilo, né? O Tabata jogou ontem, começou jogando, não viu o jogo todo. E na frente tem Flaco Lopes, Merentiel, mas vai jogar o Rony se o Rony não sair. Pelas informações, vão oferecer um contrato agora de 4 anos para o Rony. Seria muito legal, né? Afinal, ele tem sido um jogador útil e importante para o Palmeiras. 4 anos eu acho demais, mas tudo bem. O Palmeiras tem É, dinheiro. Eu lamento muito a saída do Scarpa. O Scarpa, com todo respeito, foi o craque do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. eu achei o E Arrascaeta. Se o Scarpa tivesse uma regularidade maior do que esta temporada, ele merecia estar na seleção brasileira. Sim, verdade, verdade. É a minha opinião. Muita gente pode não acreditar. Bom, Abel Ferreira vai contar com todo mundo, volta Piquerez, Scarpa, Hendrick, tudo para pegar o América. Os outros times do Campeonato Brasileiro agradecem. É verdade.
Tem muito o que falar do Palmeiras. Você gosta da gente, dá um joinha aí, não gosta, dá negativo, não importa. Compartilha o programa, manda pro sogro, pra sogra, manda pro Ricardão, O faz cunhado. para todo mundo, cunhado, faz esculacho. A mulher que não dorme, manda para ela de noite. Quem sabe ela se inscreve de novo. Criança que passou, foi mal na escola. Não tem problema nenhum. Falemos do Santos. Agora Santos, sim, Santos que conseguiu empatar com o Avaí. em casa. Em Barueri agora. O Santos não tem É, casa. O Santos é no movimento sem estádio. MST do futebol? Agora vai pegar o Botafogo fora. O Santos também, você Santista, por favor, não se ofenda, não me leve a mal, mas o Santos está igual ao São Paulo. É Sul-Americana e lamba os beijos. Não pensa que vai. Já contra o Botafogo, Luiz Felipe e o Zanocelo são desfalques, eu não sei se isso. Oh! Bom, Ai, não sei como é que vai ter jogo sem esses. antes de falar de bastidor, falemos do time. Você também acha que Copa Sul-Americana e lamba os beijos, Cortarão? Celone, eu vou falar uma coisa para você. O Santos, eu acho que eu imaginava que nessa altura do campeonato o Santos Ah, estaria brigando para fugir do rebaixamento, com todo respeito. você é Aí o muito Santos conseguiu negativista. alguns, Seja mas mais alguns milagres. otimista. Sim, é verdade. Mas não está dando, não. Com aqueles, daí aconteceram alguns Eu, com milagres lá. São Paulo, sou otimista. É Sul-Americana e lamba os beijos. O Santos também. Então, ir para a Sul-Americana, porque ir para a pré-Libertadores, a gente já falou isso aqui, né, Serode? Vai ter duas pré-Libertadores. E se não passar, não vai para a Sul-Americana. Pelo menos agora já vai direto para a Sul-Americana. Já ganha um dinheirinho, são 6 jogos, 3 para ir, 3 para voltar, fase de grupos e vamos que vamos. Então, não é de todo mal para a ruindade do time, para o que é o Santos hoje. E posso até falar, em guardar as devidas proporções, do que é o São Paulo. Então, para esses times, ir para a Sul-Americana é até um lucro indevido, se você analisar bem. Né? É que todo mundo vai, daqui a pouco o time rebaixado também vai. Agora, o time é tenebroso, né? O time começou ganhando do Avaí, achei, nossa, no Avaí a gente tem que golear, né? Aí tomou um gol e quase perde o jogo. O Avaí caiu para a segunda divisão nesse jogo e o Santos só ganhou um ponto jogando em Barueri. Barueri e Santos não se combinam muito bem, sabia? O Santos joga lá, não ganha, não tem jeito. Agora, como o Santos é um time internacional, não vamos dizer que ele não tem casa. Ele é um homeless do futebol. Não, Quartarolo. Eu vou falar agora dos bastidores do Santos. Primeiro, Agora sim. se eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Santos, eu coloco uma nota na porta da Vila Belmiro. Atenção, senhor presidente. Ângelo e Marcos Leonardo estarão na Copa Sul-Americana, na Colômbia, e não participam do Campeonato Paulista. Precisamos de jogador. Ou então fale com a CBF para Não, liberá-los. ou você decide se vai jogar também, porque o que o Rueda não consegue consertar, ele assume, né? Sim. O Santos resolveu fazer uma votação no Conselho Deliberativo para mudança de estatuto. Te juro que é uma mudança de estatuto que me deixou extremamente triste. Primeiro, que decidiram na mudança do estatuto do Santos. Número um, que se houver alguém, um maluco, disposto a comprar o futebol do Santos, nós vende. Puxa, Ok. olha, para chegar a essa conclusão, os caras não precisavam ser conselheiro do Santos. Segundo, diminui o número de conselheiro eleito. Hum. Tem menos gente dando palpite. E também vão reduzir o comitê de gestão. Quer dizer, vai continuar sendo os mesmos porcatianos, menos uns dois ou três. Hum. Tanta coisa para o Santos se modernizar. Por exemplo, chuta esse conselho de gestão fora do estatuto do clube. Não precisa disso, rapaz. Eu acho também um atraso Para, de vida, né? para de ficar procurando sarna para se coçar. Que ter um Mas eles acordo aí gostam. com a W Torre. Não tem nada a ver com a W Torre. Que sejam felizes. A W Torre deu certo para o Palmeiras, parabéns. Se der certo para o Santos, parabéns. Mas estão vendendo ilusão. Já para o Santos, a promessa era uma e já Hum. mudou. Não temos Caramba. caixa, então vai ser assim. Uhum. E eu não sei até que ponto precisa mexer na Vila Belmiro.
Eu não estou falando É, isso de maldade, estou falando isso de coração. Eu conheço a Vila Belmiro tão bem quanto o Quartarolo. Um estádio histórico, importante, bonito, e que também não recebe mais do que 10 mil torcedores. Vamos falar a verdade. verdade, verdade, Serode. E é Mas muito para complicado quê? isso, né? Para que É. isso? E mais, né? O Santos fez um acordo com a Portuguesa. Eu até brinquei que o Santos ia virar uma Portuguesa e virou. Mas a verdade é a seguinte, né, Seródio? Se pode jogar em Barueri e na Portuguesa, joga em Santos, joga em qualquer lugar aí, porque o Santos não vai lotar estádio, a não ser em clássico e olha lá. O Santos tem outras, sabe, prioridades. O Santos tem que arrumar um time, ou pelo menos um time razoável. O Santos tem que quitar as dívidas que ainda estão pendentes, ou seja, há muitos problemas a serem resolvidos no Santos antes de se pensar nessa situação. Mas parece que eles gostam de arranjar enrosco, né? Então não tem jeito. É. E agora, como não contratou com um treinador e também não definiu nada, não tem time, não tem treinador e também não tem um Diretor. administrativo que é o diretor de futebol. Aí o Santos solta, porque isso daí são coisas desses conselheiros de gestão aí. Uhum. Ah, o Santos trabalha com o nome de Diego Serri. Mas, Quem? sabe, Diego Serri é um cara que está trabalhando no Grêmio, lá que está tendo eleição também, ninguém sabe se vai, se fica, se o Renato Uhum. assume. É, cara, para que isso? Só para valorizar o nome do menino? Contrata e depois É. anuncia. Não precisa falar que é um dos nomes. Não, e tem Ó, o jogador que vai Pelé, voltar. olha, nós vamos É. fazer um programa da Copa do Mundo. Pelé é um dos nomes que a gente está pensando em comentar jogos com ele, viu, Corterão? Então, Já não temos é, dinheiro. tem jogador também que vai voltar, aquele Maranhão, William Maranhão, que é ruim para burro, vai voltar. Vai É, voltar o Raniel, que está no Vasco, que é muito fraco, vai voltar. E tudo isso vai para a folha de pagamento do ano que vem. Quer dizer, ao invés de melhorar o time, vai piorar. o Santos vive noutra realidade. Ô, Rueda, você Ah, pagou para ser presidente do Santos? Pelo menos faz alguma coisa, filho. Daqui a pouco você se candidata a dirigir a Balsa Santos Guarujá. e é Quer capaz de tudo? ganhar, né? Porque ele paga bem, né? Quer tudo? Mas não consegue, não. Cortanolo, vamos dar um beijo em todo mundo, que hoje o programa foi longo. Foi longo, mas a gente já está encerrando. Gente, um abraço, boa semana para todos. Nessa terça-feira, continuem nos vendo no Futebol em Rede Entrevista. O Fábio Totti continua lá para você, à sua disposição. E na sexta-feira a gente volta com o Futebol em Rede às 8 da noite, às 15 para as 8, às 7h45 da noite, aqui no YouTube e para você e com você. Um abraço E vamos aguentar Daniel Alves na Copa na do Mundo. seleção. Oremos.